Hoje a gente vai falar sobre fundamentos dos design de puzzle. O nome é bem chique, assim, mas na verdade é uma coisa bem simples. Primeiramente, né, o que são os puzzles? E tem um debate enorme sobre o que são os puzzles. Porque, tipo, o que diferencia um puzzle de um enigma, de um quebra-cabeça, não sei o quê, isso é uma bagunça até no próprio português, porque puzzle a gente pode traduzir como quebra-cabeça, mas quebra-cabeça é um tipo de puzzle, e aí, tipo assim, mas o puzzle é um jogo, não é? Então tem uma discussão aí em volta do que são os puzzles e tal. Mas, em teoria, os puzzles eles são só alguns problemas divertidos. Geralmente você tem que resolver algum tipo de problema, e isso é um puzzle. Tem um cara chamado Scott King, e ele falou uma vez que um puzzle é diversão e tem uma resposta certa. Só que é irônico essa frase, porque uma vez que você acha a resposta certa, o puzzle ele não é mais divertido. Então ele só é divertido enquanto você não sabe a resposta. E aí, essa é uma questão que o pessoal levanta sobre se o puzzle é um jogo ou não. Porque depois que você resolve esse puzzle, você não consegue resolver ele de novo. Tipo, ele não é rejogável. Você já sabe como resolver ele. Então, ele também não é mais divertido. Então, basicamente, os puzzles, eles fazem parte de um jogo, mas eles não são um jogo por si só. É complicado, mas é mais ou menos nessa onda aí. E aí, para construir esses puzzles, existem alguns fundamentos que faz o seu jogo ficar mais interessante, mais divertido, o seu puzzle, né, ficar mais interessante, mais divertido. E aí a gente vai falar sobre esses fundamentos hoje. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer comentários e tudo mais, porque isso aqui é uma conversa, não é uma palestra. Eu só estou apresentando os fundamentos aqui. Então, o primeiro fundamento é que o objetivo tem que ser claro. Tendo um objetivo claro, a pessoa consegue manter o interesse no seu puzzle. Então, por exemplo, nesse primeiro puzzle aqui, qual que é o objetivo dele? Quando você bate o olho, você pensa, pô, eu não sei qual que é o objetivo desse puzzle. Eu tenho que transformar ele num cubo, eu preciso organizar as cores, qual que é o objetivo desse puzzle? Eu não sei qual que é. E já no segundo puzzle, eu sei qual que é o objetivo dele. O objetivo é claro, eu tenho que tirar o disco de dentro dessa chave. Então, tipo assim, o objetivo claro faz a pessoa manter o interesse no puzzle. E é isso que a gente quer no puzzle. A gente quer uma pessoa interessada em resolvê-lo. Só que às vezes, não saber qual que é o objetivo faz parte do objetivo, assim, do próprio puzzle, faz parte do próprio puzzle. Só que é uma condição que tem que ser usado com muita cautela, porque se a pessoa não souber qual que é o objetivo do jogo, do puzzle, ela perde o interesse fácil no puzzle, ela não, tipo, ela perde o interesse. Então tem aqui esse exemplo que chama The Nemesis Factor, que é um jogo da Hasbro. E a Hasbro é a mesma empresa que tem os cubos mágicos, que inventou os cubos mágicos e tal. E quando eles lançaram esse jogo, eles imaginaram que esse jogo ia ser um imenso sucesso, assim como o cubo mágico foi. Só que era um jogo em que o objetivo não era muito claro, você não tem muito o que fazer, você bate o olho nesse puzzle e você não sabe o que você tem que fazer. É só uma escada colorida com algumas luzes e sons e você tem que resolver todos os diferentes 100 níveis. Então, tipo assim, é um jogo que ele não fez tanto sucesso porque ele era muito complicado, então as pessoas não sabiam como resolver ele. Então, tipo assim, tem muitos fãs, aqueles caras fanáticos de puzzle, que acha esse puzzle muito criativo, interessante, não sei o quê. Mas para um jogador comum, não é uma experiência frustrante, entendeu? Porque você não sabe o que você tem que fazer. Então, o nosso primeiro fundamento tem que ter um objetivo claro. O jogador tem que saber aonde ele quer chegar. Um segundo fundamento é que ele tem que ser fácil de começar. Porque depois que o jogador sabe qual é o objetivo, ele tem que começar a resolver esse puzzle. E aí, alguns puzzles são muito fáceis de começar, que nesse puzzle dos 15, que vocês já devem ter visto. Antigamente vendia naquelas lojinhas de R$1,99 uma versão com 9. Eu não lembro, não sei se vocês já tiveram a experiência de jogar esse joguinho e tal, mas ele é fácil de entender como funciona e o objetivo dele é claro.
Porque esse aqui, essa imagem aqui do lado, tá organizado, assim, tirando esse 13, esse 15, esse 14, mas ele tá organizado, mas o jogo é como você embaralha essas peças e você quer colocar eles em ordem, o objetivo tá claro. E é fácil de começar, você entende que é simplesmente arrastar essas peças e colocá-las em ordem, então ele é fácil de começar. Em contrapartida, esse puzzle aqui, que você tem que descobrir qual letra representa qual dígito, ele tem um objetivo claro, que é descobrir quais são os dígitos que significam isso aqui, mas você não sabe muito bem por onde começar. Então, tipo assim, o jogador pode acabar achando ele muito complexo e desistindo do seu puzzle, entendeu? Então, ele ser fácil de começar também é um dos fundamentos. O terceiro fundamento é a sensação de progresso. Então, tipo, o que diferencia um puzzle de um enigma? A sensação de progresso. Porque o enigma, ele é uma questão que precisa de uma resposta. Então, se eu faço um enigma, o que você faz? Você pensa, pensa, pensa e dá a sua resposta. Só que o puzzle, ele também precisa dessa resposta, mas ele tem uma interação, ele tem uma manipulação de alguma coisa. Então, ele te dá essa sensação de que você está chegando cada vez mais perto da resolução. Então, por exemplo, se eu tenho um cubo mágico, ele está todo embaralhado. Se eu consigo montar a base dele, uma cor completa, eu tenho essa sensação de progresso, tipo, eu estou chegando mais perto da minha resolução. Tudo ok até agora? Tô indo muito rápido? Ou tá de boa? Não, tá de boa. Tranquilo. Aqui tá de boa. Entretanto, é possível transformar um enigma em um puzzle. Então, por exemplo, no jogo Quem Sou Eu? Que você coloca o papelzinho na testa, escrito o nome de uma pessoa, um personagem, e você tenta adivinhar quem é você fazendo perguntas. Essa sensação de, tipo, fazer as perguntas e de deixar mais perto do objetivo, traz essa sensação de progresso. Então, tipo, o enigma não é um puzzle, mas ele pode ser a parcela de um puzzle. Faz sentido? Então, quando eu pergunto, o enigma é quem sou eu? Mas as perguntas traz o jogador para perto do objetivo, então traz essa sensação de progresso. O número 4 é a sensação da capacidade de resolução. Então, assim, e tem que estar muito ligado com o fundamento passado, que é o do progresso. Então, o puzzle, ele tem que trazer essa sensação de que ele é solucionável, que ele pode ser resolvido. Porque se eu tiver um puzzle que o jogador sinta que ele está perdendo o tempo dele, que ele não vai conseguir resolver isso, e que é impossível, então ele perde o interesse no puzzle, ele não quer mais resolver aquilo, porque tá impossível, você não vê nenhum progresso, você não vê nenhuma uma solução, você não consegue vislumbrar o que está acontecendo. Então acaba sendo uma experiência muito frustrante para quem está tentando resolver esse puzzle. O quinto fundamento é o aumento gradual da dificuldade. E isso é uma coisa que também é um fundamento, assim, quando você vai construir jogos, né? De uma fase para outra tem um aumento gradual da dificuldade. E é a mesma coisa com um puzzle. Então, tipo assim, como que um puzzle pode ir aumentando a dificuldade? Não é só eu resolver ou não resolver, não é só essas minhas cartas que eu tenho. E não, para resolver um puzzle, o jogador ele vai tomando pequenas ações e essas ações vão ir aumentando a dificuldade gradativamente. Não estou entendendo nada, vamos tentar explicar isso aqui melhor. Então, por exemplo, eu tenho um quebra-cabeça. Como que eu vou montar esse quebra-cabeça? Primeiro, eu desviro todas as peças. É uma pequena ação que eu fiz. É uma ação fácil. Achar as peças que são pontas, as pontinhas, né? É um pouco mais difícil, mas ainda assim é fácil. Achar as peças laterais é um pouquinho mais difícil, mas ainda é fácil. Montar as laterais começou a ficar um pouco difícil, mas ainda é mais fácil. Então, tá vendo? Pequenas ações que vão aumentando a dificuldade. Aí separa por cor, monta as peças que pertencem na mesma seção e depois tenta montar aquelas peças que estão que podem ir em qualquer lugar, né? Que podem ser de um tanto comum, assim. Então, são essas pequenas ações que vão aumentando a dificuldade de cada... Vai aumentando um pouquinho, né, a dificuldade.
E aí, que também é muito legal esse fundamento, porque você pode construir um quebra-cabeça mais difícil retirando alguma etapa. Por exemplo, tem um quebra-cabeça que ele é todo branco, todas as peças são brancas. Então, quando eu tiro a etapa de separar por cores, eu estou aumentando a dificuldade do puzzle. Então, tipo assim, essas pequenas ações você consegue mexer na dificuldade dele. Traz esse aumento, assim. Uma outra maneira de dar esse aumento gradual da dificuldade é você entregar o controle das etapas para o jogador. Como, por exemplo, nas palavras cruzadas, em que o jogador pode começar por qualquer uma, mas que ele sempre dá preferência por uma mais fácil. E é a mesma coisa que a do quebra-cabeça. Eu posso primeiro montar por cores e depois procurar as peças laterais, mas o jogador sempre vai tentar ir para o mais fácil primeiro. Esse aqui é um exemplo que eu achei muito legal, que como você, tipo, transforma uma coisa simples, que é um quebra-cabeça de 9 peças, em algo um pouco mais complexo. Por exemplo, não dá para separar por cores, porque as cores são a mesma cor no tabuleiro todo. Você mudou, ele não tem peças laterais, todas as peças são iguais. Então, é um quebra-cabeça difícil, por quê? Porque ele mexeu nessas pequenas ações que o jogador toma, entendeu? Então, você teve um aumento de dificuldade num puzzle que era para ser muito simples. Um quebra-cabeça de de 9 peças é o tamanho de um quebra-cabeça infantil de 2 anos, sei lá. Então você mexe na dificuldade do jogo. Paralelismo deixa o jogador descansar. Tá, mas o que é paralelismo? É Mano, quando você... Hã? volta naquele slide ali rapidão, por favor. Uhum. Como é que resolve isso aí? Então, boa pergunta. Porque é como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Só que aí todas as peças que estão lá de fora, elas ficam pra dentro, fica tipo um quadradinho certinho, encaixado tudo bonitinho. Tipo, isso aqui, imagino eu, que seja ele resolvido, saca? Eu acho que quando você consegue encaixar todas as peças, ele tá pronto. Mas essas que estão faltando Então, no eu acho que encaixe? isso aqui faz parte dele mesmo, saca? Porque ele não tem peças laterais. Então, aqui, eu tá vendo que também tem esses espaços para você encaixar? Ah, Faz parte dele para não ter peças laterais. Então, ele sobe a dificuldade dele. Bota fé? Eu acho que é quando você encaixa as 9. Se você não conseguir montar direitinho e tal, eu acho que não deve dar para encaixar, para ficar nesse formato quadradinho, sabe? vou ver aqui. Aí pode ir aí, vamos ver o que é estranho aí. Que me deixou aí curioso esse trem. Né, velho? Eu achei esse negócio muito doido. Se eu não me engano, tem uma versão dele na internet que você pode imprimir e tentar montar. Então, se você quiser viver essa experiência de uma maneira radical, você pode imprimir, recortar e tentar jogar esse aqui. Que ele é Não, muito fechou. simples, né? Gabriela, pediram para você minimizar esse quadradinho que tá escrito para parar de Ah, compartilhar. pô, pior que eu nem tinha. Eu achava que ele nem aparecia. Foi mal. Então é isto. Paralelismo deixa o jogador descansar. Esse é o nosso fundamento número 6. Tá, mas o que diabos é paralelismo? É quando você dá escolhas ao seu jogador. Então, por exemplo, você dá mais opções para ele mesmo, porque os puzzles eles fazem o jogador parar e pensar para saber o que está acontecendo e como que ele vai resolver isso. Só que nesse negócio dele parar e pensar, pode ser que ele se canse e desista de resolver o puzzle. Então, quando você dá uma segunda coisa para ele pensar, como se fosse um segundo puzzle, junto com esse que ele está resolvendo, ele pode alternar entre eles e não ficar tão cansado. Então, por exemplo, que nem um ditado popular que eu coloquei aqui, né? Mudança é tão bom quanto um descanso. E é basicamente isso. Você está mexendo num puzzle que você não sabe mais o que fazer, você passa para o segundo e dá uma mudança assim nos ares, outras percepções, etc. Só que esse é um fundamento que você precisa ter muito cuidado na hora de construir seus puzzles, porque o jogador também pode ficar sobrecarregado. E isso é muito legal porque não a parte de ficar sobrecarregado, tô falando paralelismo, é super legal, porque junto aqui com o nosso fundamento 7, que são as estruturas de pirâmides, que é quando vários puzzles menores fazem parte de um puzzle maior. Então, por exemplo, um exemplo legal
São os jogos de escape room, que você tem um puzzle maior, que é, por exemplo, sair da sala, e dentro desse puzzle maior, você tem puzzles menores. Por exemplo, mexer em um tabuleiro de xadrez, uma foto que tá embaralhada, e você acha um pedaço que tá faltando, tal, não sei o quê. Então, tipo assim, quando você quebra o puzzle maior em puzzles menores, te ajuda até a aumentar tipo, a dificuldade gradualmente, e tem esse negócio do jogador poder alternar entre as atividades que ele está fazendo, né, entre os puzzles que ele está tentando resolver. Além de deixar o objetivo mais claro. Então, se você tem pequenos puzzles que fazem parte de um puzzle maior, você sabe que o objetivo é resolver o puzzle maior, fica mais direcionado. Nosso 8º fundamento é dicas expandem o endereço. As dicas, elas não são algo necessário para puzzles, mas uma dica na hora certa faz com que o interesse do puzzle se expanda, se renova. Que nem nesses jogos de escape room mesmo, você pode resolver o jogo, quando você está jogando no celular e tal, você pode resolver totalmente sem precisar de dicas nenhuma. Mas quando você tá travado e você tá perto de desistir, aquela dica te ajuda, ele te dá uma melhorada, assim, e você consegue continuar na sua trajetória do puzzle. Então, tipo assim, uma dica na hora certa, ela ajuda muito a manter o interesse do jogador, porque quando a gente constrói um puzzle, a gente não quer que a pessoa fique ali muito tempo, sem chegar a lugar nenhum e desista do nosso puzzle. A gente quer que a pessoa consiga resolver e que ela tenha aquele ahá, aquela sensação, assim, boa de se sentir inteligente, digamos assim. Para mim, construir puzzles é para fazer o jogador se sentir inteligente. Então tem esse negócio, né? Mas desvaloriza o puzzle, eu dar uma dica? Não exatamente, porque é melhor você resolver um puzzle com uma dica do que você desistir do puzzle e não resolver o puzzle em si. Então ele não desvaloriza o puzzle, ele faz manter o interesse. E essa aqui é polêmica. Esse fundamento é polêmico, que é você dar a resposta do puzzle. Então, tipo, muitas pessoas dizem que a melhor parte de resolver um puzzle é aquela sensação do tipo, consegui, quando você chega à resposta. Mas essa sensação, ela não acontece ao do chegar à resposta em si, mas em ver a resposta. Então, ela causa essa sensação de ahá. Um exemplo é as palavras cruzadas que a gente encontra no jornal, onde você tem aqui o puzzle das palavras cruzadas, você vai resolvendo, e embaixo tem a solução. Então, sempre que você não souber uma e olhar a solução, você vai sentir a mesma sensação do ahá, sabe? Você acaba não perdendo em mostrar a resposta também. Mas é claro que isso depende do puzzle que você está trabalhando. Não é todo puzzle que você vai mostrar a resposta, mas dependendo do que você está trabalhando, mostrar a resposta também é importante, sabe? E por que eu achei legal trazer, que eu devia ter falado lá no começo e não falei, mas por que eu acho legal ter trazido esse assunto para aqui pro Lundin Ensina? Porque uma maneira da gente abordar algum conteúdo dentro de sala de aula, abordar algum conhecimento com o jogador, é por meio de puzzles. Então, tipo assim, você saber como construir um puzzle, quais são os fundamentos por trás, se faz sentido o que você está fazendo no seu puzzle ou não, te ajuda na hora de construir um jogo pedagógico, alguma atividade lúdica. Por isso que eu achei importante trazer esse assunto para cá. E por isso que dar a resposta, nesse caso, acaba sendo uma coisa importante, né? Se os meus alunos estão tentando resolver um puzzle e eles não estão conseguindo, eu vou dar a resposta a eles, eu não vou deixar eles sem respostas. Faz sentido para vocês? E o fundamento 10, que é o nosso último fundamento. Mudança de perspectiva são a faca de dois gumes. Por quê? Alguns puzzles fazem com que o jogador tenha que mudar a sua perspectiva. Como, por exemplo, ter que fazer 4 triângulos equiláteros com 6 fósforos. Eu queria muito, nesse momento, que a gente tivesse uma sala de aula física para a gente tentar fazer isso, de desenhar 4 triângulos equiláteros com 6 fósforos, ou 6 riscos, né, se a gente tivesse num quadro e tudo mais. Eu, particularmente, eu tirei esses fundamentos, não da minha cabeça, claro, eu tirei de um livro, que é a Arte do Game Design, do Jazz alguma coisa, não me lembro o nome dele. E aí eu fui tentar fazer esses 4 triângulos com os 6 risquinhos, né,
simulando os fósforos, e eu não consegui. Eu fiquei, tipo assim, uns 10 minutos mexendo, e tipo, cara, eu não sei como que eu faço isso, porque tem que ser equilátero e tal, então todos os lados têm o mesmo tamanho, e eu não consegui fazer, e eu fiquei, tipo, com esse trem na cabeça, e eu sabia já que eu tinha que mudar a minha perspectiva, a minha percepção do puzzle. E mesmo assim, eu não consegui. Mas é o tipo de puzzle que ele precisa dessa mudança de perspectiva para você entender ele. Só que, dependendo, o jogador fica travado, que foi o que aconteceu com o meu caso. Eu fiquei travado, não conseguia como continuar. E, pá, era assim. Eu nunca teria imaginado isso. E é uma mudança de perspectiva, porque eu tava pensando no 2D. Eu não tava pensando no 3D, digamos assim. E é legal, sabe, trazer essa mudança de perspectiva. Só que você tem que ter cuidado, porque também pode travar o jogador ou aluno nesse sentido. E é isso. Eu vou disponibilizar esse slide depois. Eu não coloquei todas as referências aqui, porque eu ainda estava terminando esse slide quando eu comecei a apresentar. Eu não terminei tudo. E tem um livro e tal. Mas era isso que eu tinha para hoje. E aí, comentários? Mano, naquele do palitinho, tem como fazer ele em 2D, não? Cara, eu não sei. Eu fiz aqui, eu acho que deu certo. Porque do jeito que eu tava fazendo, os triângulos não ficavam equiláteros. Ah, tem esse problema mesmo. Eles não ficaram, quer ver? Deixa eu Porque assim, projetar aqui de novo. você desenha um triângulo, aí eu fiz recortes dentro do próprio triângulo, de um único triângulo. Pera aí. Vê. Eu vou te mostrar como que eu tava fazendo aqui no Paint. Do meu Windows desatualizado, né, Pedro? Mas eu tava fazendo assim. Eu desenhava, eu começava assim. É assim que você tá me imaginando? Sim. E depois, como é que você fazia? Quer ver? Só ligar a câmera aqui. Aqui, eu tenho 2. Eu tava fazendo assim, ó. Mas assim, eles não são equiláteros. Bota fé? Bota fé. Aqui, ó. Não sei se você tá vendo. Cadê? Sim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ah, tô vendo. Mas aí você não. 1, 2, 3, 4, 5. Você não tá usando só 6. Não? Tô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, mostra aí de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra mim, você tá usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fósforos. Como assim? Ah, bota Porque os fósforos têm o mesmo tamanho. São do mesmo tamanho. Ah, então já era. Eu fiquei tentando fazer assim também. Só que a única resposta que eu consegui achar, e o pior que no livro, eu vou até pegar o nome do livro aqui para passar certinho para vocês. No livro não tinha a resposta. E eu fiquei tipo assim, véi, como que estão falando aqui? Acabaram de falar que tinham que dar a resposta, me jogam esse puzzle assim na minha cara e não me falam a resposta. E a única resposta que eu achei foi essa, sabe? Do 3D, e faz muito sentido por causa da mudança de perspectiva. Sim. O livro chama A Arte do Game Design, do Jesse Shell. Depois eu vou atualizar o slide e eu vou pôr lá no Drive. Porque a minha ideia também foi fazer um material que ficasse lá para consulta também, sabe? Porque, tipo assim, o livro é em inglês, eu acho que deve ter ele em português por aí. Mas... sabe, eu fiz esse material em português lá e tá lá para caso alguém quiser ver e quando for fazer alguma metodologia quiser utilizar e tal, tá para dar uma lida também, por isso tem bastante texto. Mas eu achei legal, eu tinha que ter falado no começo, mas... Peraí. O Bruno falou sobre não deixar o jogador sem a resposta, não sei se vai falar ou já falou sobre o caso do Bryant, que ele tem uns puzzles que são particularmente desafiadores e que beiram o impossível. Quando você pesquisava no Google por Braid Walkthrough, as primeiras páginas redirecionavam para uma tela onde o autor dava a maior lição de moral sobre não desistir
e que descobrir a resposta arruinaria uma experiência que demorou anos para ser feita. Muita gente não fechou Brands nas primeiras runs. Boto fé. Bruno mesmo desistiu e só voltou a jogar meses depois. Caralho, é tipo... no livro que eu tava lendo, eles até falam sobre isso, que tipo assim, velho, as respostas pro puzzle que você construiu, uma hora vai vazar, entendeu? Então que vazem por você. E eu achei genial. Porque quantas vezes eu já estava fazendo algum puzzle em algum jogo e eu não conseguia fazer, eu simplesmente colocava na internet e já tava a resposta lá. Mas é muito doido isso aí. Mas o cara fazer um texto, sei lá, sobre lição de moral, sobre não desistir. Não sei, me pareceu meio apelativo. Mas não sei, né? Eu posso estar falando bobagem também.